Olá, turma! Sejam muito bem-vindos novamente. Não vou mais dizer que eu sou a professora Maria Cristina, mentira. Sou a professora Maria Cristina Barreiros e vamos agora com o nosso evento de súmulas em direito tributário. Para quem perguntou, eu conto ou vocês contam? Vou contar. Pessoal, súmula não cai na primeira fase, não. Súmula despenca, igual água da chuva na primeira fase. Acorda, acorda, acorda. Só em tributário? Não. E em todas as matérias, pelo amor do pai. Você pega o seu código e começa a ler súmula, 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 súmula. Trabalho, enunciado, TST, penal, civil, tributário. Ai, professora, a FGV é tão ruim. Cobra até súmula. Meu filho, agradeça. Se caiu uma súmula na sua prova, você ajoelha no meio da prova, faça uma oração e agradeça. Se caiu uma súmula na segunda fase, aí você ajoelha no milho e agradeça, meu amigo, súmula é tudo. A prova, ela pega o enunciado da súmula, dá uma maquiada, uma parafraseada e põe lá na questão, você fala, essa aí, essa, reze para cair súmula em direito tributário. Vou mandar aqui, tô sem óculos, não tô enxergando nada. Boa tarde pro Rafael, pra Gisele, igual o velho de olhinho fechado que eu tô chegando. Marilene, Cláudia, Vitória, Ana Paula, Marcos, Karina, Daniela, Kel, Tiago, Cláudia, um beijo para vocês, Edson, Lucas, Rodrigo, ok? Vamos agora para o nosso evento de súmulas em direito tributário. Eu queria que vocês pudessem falar comigo no chat ao vivo, assim, falando também. A gente já vai criar um mecanismo desse. Vou começar com a súmula 626 do STJ, anota aí. Súmula 626 do STJ, súmula nova, que vai cair na prova com absoluta certeza. Vou desenhar a súmula 626 do STJ com absoluta certeza. Ela vai cair. Cadê você, caneta? Não começa, não. Ela vai cair na hora da prova. E o que a súmula 626 fala? Traz o conceito. Nós vamos trabalhar agora o conceito de zona urbana, senão não vai dar, deixa eu diminuir. O conceito de zona urbana, vamos trabalhar IPTU e TR. E daqui a pouquinho nós vamos trabalhar o conceito de área de expansão urbana, também chamadas de áreas urbanizáveis. Área de zona urbana, área de expansão urbana e áreas urbanizáveis, que é onde eu pretendo chegar para chegar na súmula 626 do STJ. Eu posso simplesmente contar o teor da súmula para vocês fingem que estão entendendo, eu finjo que eu estou dando aula e todo mundo continua ofendido e depois fica todo mundo muito triste. Não funciona. Eu vou construir um raciocínio até chegar na súmula 626. Quando chegar lá na hora da prova, você vai ouvir minha voz rouca falando no seu ouvido. Deus me livre. Vai ouvir? Vai falar, ô mulher insuportável. Ela não para de falar no meu ouvido, nem na hora da prova, nem na hora que eu tô dormindo. Tá tudo bem, se você quiser se ver livre de mim, passe, mas enquanto isso vai ter que me escutar falando com minha voz rouca, ok? Então vou desenhar aqui para vocês o conceito de zona urbana. Olha lá. Vou botar aqui o artigo 32, parágrafo 1º do CTN, se você quiser, aconselhado, né? Você pode abrir o seu código ou abrir aí no Google, alguma coisa do tipo, ok? Conceito de zona urbana fala o seguinte, olha só, que uma área rural, enfim, uma área pode ser incluída dentro da zona urbana do município se essa área tiver no mínimo 2 dos requisitos que eu vou falar. Se essa área tiver no mínimo 2 dos requisitos que eu vou falar, o município pode editar uma lei ordinária municipal, incluir essa área dentro da zona urbana, colocou na zona urbana, não tem show nem vela, vai pagar IPTU, vou desenhar. Então, se essa área tiver no mínimo 2 dos requisitos que eu vou mencionar, essa área
pode, ela não deve, ela pode, ela não deve, pode é um ato discricionário. Se o município quiser fazer por razões de conveniência e oportunidade, massa. Se não quiser, tá tudo bem, porque ninguém é obrigado a nada. Mas se essa área tiver no mínimo 2 dos requisitos que eu vou mencionar, ela pode ser incluída dentro da zona urbana do município. Para ser incluída dentro da zona urbana, tem que ser editada uma lei ordinária. E aí nós vamos colocar na zona urbana do município. Colocou na zona urbana, pá, não tem mais o que fazer, vai pagar IPTU, querendo ou não. Acabei de postar no Instagram a retirada do bem de família do Bob Esponja, porque o Bob Esponja resolveu comer primeiro, não pagou IPTU, vai perder o bem de família, meu filho, coitado, e vai ter que pagar IPTU, querendo ou não, caso seja colocado dentro da zona municipal. Tudo bem, pessoal? E quais são esses requisitos? Vou desenhar aqui os requisitos para vocês. Os requisitos são meio fio, calçadinha meio fio. Ai, tá muito grudado isso aqui. Meio fio ou calçamento. É isso mesmo, você tá entendendo? Meio fio ali, ó, que a gente fica sentadinho na rua, batendo papo, falando da vida alheia. Meio fio ou calçamento. Pode ser asfalto, um paralelepípedo, uma camada de piche, tá tudo valendo. Se tiver meio fio ou calçamento, nós já temos um requisito, ok? Além de meio fio, calçamento, iluminação pública. Iluminação pública, os postes na via pública, iluminação pública, com ou sem poste. Se passar uma gambiarra, já tá valendo. Ah, se botar os postes, melhor. Mas se passar uma gambiarra, já tá valendo. Meio fio ou calçamento, iluminação pública, sistema de água encanada, água ou esgoto, ou esgoto ou posto de saúde, ou escola pública, num raio máximo de 3 quilômetros. O 32, parágrafo 1º, te dá inclusive a quilometragem, ok? Então, se tiver meio fio ou calçamento, iluminação pública com ou sem poste, sistema de água ou esgoto, escola pública e posto de saúde, num raio máximo de 3 quilômetros, no mínimo 2 desses requisitos, vai incluir na zona urbana ou pode incluir? Pode incluir. Para incluir, precisa ser feita uma lei ordinária municipal na Câmara de Vereadores, colocou na zona urbana, pá! Vai pagar IPTU, querendo ou não. Morreu, não tem discussão, vai chorar na cama que é lugar quente. Essa aqui é a zona urbana. Colocou na zona urbana, vai pagar IPTU. Mas, ao redor da zona urbana, nós temos as áreas urbanizáveis, também chamadas de áreas de expansão urbana. Idosa é você saber o que você vai pagar, se você vai pagar IPTU ou ITR, nas áreas urbanizáveis, também chamadas de áreas de expansão urbana, vou desenhar. Se um imóvel tiver na área de expansão, também chamada de área urbanizável, que são essas áreas ao redor que eu já vou desenhar, você vai decidir se paga IPTU ou ITR pela destinação dada ao imóvel. Nas áreas de expansão urbana, também chamadas de áreas urbanizáveis, ok? O critério para saber se você paga ITR ou IPTU nas áreas de expansão, também chamadas de áreas urbanizáveis, é a destinação que você dá ao imóvel. Se você pegar o seu imóvel e destinar para plantar um pé de alface, um porquinho, uma galinha, um pé de alface, um porquinho, uma galinha, um pé de alface, uma galinha e um porquinho. Você está dando destinação para a área rural ou para a área urbana? Ah, tem mais cara de área rural. Pintinho, ovinho, galinha, um porquinho e um pintinho, um ovinho, uma galinha e um pintinho. Se você der destinação para agricultura, pecuária, pintinho, galinho, ovo, um porquinho, um pé de alface, agricultura, pecuária, pela destinação do imóvel, tem mais cara de área rural, você vai pagar ITR nessa área destinada à área de expansão urbana, também chamadas de áreas urbanizáveis. Professora, da onde você tirou isso da sua cabeça? Não, Deus me livre
tirar isso da minha cabeça. Imagina eu tirando isso da minha cabeça. Jamais. Eu não tiro nada na minha cabeça. A minha criatividade é zero. Isso está escrito. Leia o código, pelo amor de Deus. Artigo 15 do Decreto-Lei. Deixa eu até mudar a cor da caneta aqui. Tudo para chegar na súmula, hein? Artigo 15 do Decreto-Lei 57 de 66, que é o nosso queridíssimo Estatuto da Terra. Já que vai ter que ler, pensa que ele é um queridíssimo, bem pequenininho. Estatuto da Terra, que foi recepcionado pela Constituição de 88 com status de lei ordinária. E o artigo 15 do Decreto-Lei 57 de 66 fala que nesses imóveis em áreas urbanizáveis, também chamadas de área de expansão, áreas que estão em crescimento, para decidir se paga ITR ou IPTU, tem que ser analisada a destinação do imóvel. Destinou para porquinho, galinha, um ovo, um pintinho, um pé de alface, vai pagar ITR pela destinação do imóvel. Mas se você destinar este imóvel, se você destinar esse imóvel para moradia, comércio ou indústria, se destinar para moradia, comércio ou indústria. Agora, tem mais cara de área rural ou de área urbana? Ah, é só uma casinha para morar, é só para fazer uma padaria, que eu estou com fome. Uma padaria para vender pão, bolo, queijo, leite, rosquinha. Pão, bolo, queijo, rosquinha e uma bela Coca-Cola. Ora bolas, só para morar, só um comércio, só uma indústria. Tem mais cara de área urbana, vai pagar IPTU pela destinação do imóvel. Vamos colocar aqui o IPTU, Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana, em decorrência da destinação que você dá ao imóvel. Tudo bem, pessoal, até aqui? Pois bem. E onde está isso no seu código segunda fase? Porque a segunda fase, em qualquer matéria, eu tô falando de tributário agora não, a segunda fase, porque eu já vejo você na segunda fase, se você não vê, isso é um problema seu, mas eu já te vejo na segunda fase e eu já te vejo respondendo essas 3 perguntas, sim ou não, por quê, onde está isso no código, sim ou não, por quê, onde está isso no seu código, são as 3 questões, perguntas que você tem que responder na segunda fase, ok? Onde está isso no código, professor? Artigo 32, parágrafo 2º do CTN, e onde eu quero chegar, vou até botar de outra cor, né? Súmula azul, Maria Cristina, súmula 626 do STJ, que é onde eu desejo chegar e nós vamos chegar, ok? Vou desenhar o que é uma área de expansão urbana. Então é assim, ó. Aqui neste buraco eu vou desenhar a zona urbana. Nós temos aqui a zona urbana definida por lei municipal. O município escolheu essa área para ser a zona urbana municipal, ok? E aí, por que virou zona urbana? Uai, porque tinha no mínimo 2 desses requisitos, tinha meio-fio e calçamento. Tem um requisito. Para ser requisitos para contabilidade, tem que ser requisitos em alíneas diferentes. Então, se tiver meio-fio e calçamento, você tem um requisito. Se tiver meio-fio e iluminação pública, agora você tem 2 requisitos. Se tiver iluminação e água, 2 requisitos. Se tiver água e esgoto, 2 requisitos. Se tiver posto de saúde e escola, 1 requisito. Porque tem que ser requisitos em alíneas diferentes. Então, se tiver posto de saúde e escola pública num raio de 3 quilômetros, como está na mesma alínea, ok? Conta como um requisito. Mas vamos partir do pressuposto que essa área tem no mínimo 2 desses requisitos, e aí foi editada uma lei ordinária municipal, colocou dentro da zona urbana, um beijo, um abraço, tchau. Vai pagar IPTU, querendo ou não. Só que ao redor desta zona urbana, nós também temos as áreas de expansão urbana, também chamadas de áreas urbanizáveis, área de expansão urbana, também chamadas de áreas urbanizáveis, áreas em crescimento, áreas que estão ao redor dessa zona urbana definida em lei pelo município. De novo, colocou na zona urbana, o que é que você vai pagar? E, vou até soltar a caneta, né? IPTU, querendo ou não. Colocou na zona urbana, você vai pagar IPTU. Nas áreas de expansão urbana, também chamadas de áreas urbanizáveis, nas áreas ao redor, nas áreas em crescimento,
para decidir se paga IPTU ou ITR, você tem que analisar a destinação do imóvel. Destinou para um porquinho, pintinho, galinha, um pé de alface, vai pagar ITR pela destinação. Destinou para moradia, indústria, comércio, Coca-Cola, vai pagar IPTU pela destinação do imóvel. Então agora, você, muito feliz e contente, tem um imóvel bem aqui, ó. Um imóvel em área de expansão urbana. E só um detalhe, pessoal, você jamais, em hipótese nenhuma, de canto nenhum, vai pagar ITR e IPTU ao mesmo tempo sobre o imóvel. Ou tu paga ITR, ou você paga IPTU, porque senão dá bis em idem, ok? Lembrando que a taxa de iluminação pública, ela foi declarada inconstitucional. Não pode mais ter taxa de iluminação pública, súmula vinculante 41. O que a gente paga hoje é COSIP, Contribuição Social de Iluminação Pública, de competência dos municípios e do Distrito Federal, 149A da Constituição, podendo ser cobrado em conjunto com a fatura de consumo de energia. E taxa de iluminação pública em hipótese nenhuma. Então agora você tem uma casinha linda, uma linda, 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 linda casinha aqui, ó. Isso é uma casinha, tá? Leia uma bola, mas é uma casinha. Você tem um lindo terreno e você planta alface, cenoura, alface, cenoura, alface, cenoura, alface, cenoura, pintinho, galinha, ovo, pintinho, galinha, ovo, pintinho, galinha, ovo. Essa área tem mais cara de área rural, vai pagar ITR pela destinação do imóvel, ok? Só que agora você tem outra casinha bem aqui, ó. Outra casinha bem aqui. E você só mora na casinha, você tá tão feliz. Você só mora na casinha que você esperou a vida inteira. Leva o menino pro colégio, colégio pra casa, colégio pro menino, e vai na padaria, e volta na padaria, aí vai no colégio, e volta pro colégio. E é uma casinha só para morar. Se você tem uma casinha só para morar, você dá destinação para moradia, vai pagar IPTU. Só que agora você tem um outro terreninho bem aqui e você resolveu montar um aras com um monte de cavalo lindo, maravilhoso, galopando e cavalo, boi, bezerro, jegue, cavalo, boi, bezerro, jegue. Ai, tem mais cara de área rural, você vai pagar ITR pela destinação do imóvel. E aqui, ó, você vai abrir um McDonald's para comer McDonald's, Coca-Cola, batata frita, McDonald's, Coca-Cola, batata frita. Se você abrir um McDonald's para comer McDonald's, Coca-Cola, batata frita, isso tem mais cara de área rural ou de área urbana? De área urbana. E pela destinação do imóvel, você vai pagar o quê? IPTU. Tudo bem, pessoal? Até aqui? Pois bem. E aí vem súmula 626 do STJ. O que ela fala? Que nesses imóveis, em área... Bebe água, Maria Cristina, deixa eu beber água. Nesses imóveis, em área de expansão urbana, também chamadas de áreas urbanizáveis, leias, nessas áreas em crescimento, para você decidir se você vai pagar ITR ou IPTU, é analisada a destinação do imóvel. E eu não preciso de nenhum dos requisitos previstos no parágrafo 1º. Você agora tem um imóvel numa área de expansão urbana, também chamada de área urbanizável. E você tem um terreninho nessa área em crescimento e destina só para pão, bolo, queijo, leite, Coca-Cola. Pão, bolo, leite, queijo, Coca-Cola. Ora bolas, isso tem cara de comércio, vai ser destinado para a área urbana, vai pagar IPTU, mesmo que não tenha mesmo que não tenha nenhum dos requisitos previstos no parágrafo 1º, não tem água, não tem iluminação pública, não tem esgoto é céu aberto, não tem água encanada, tudo no barro, não tem asfalto, não tem meio-fio, tá tudo às escuras, não tem iluminação pública, não tem escola, não tem posto, não tem nada, dane-se. A necessidade da existência de no mínimo 2 dos requisitos, ela só é considerada para incluir o imóvel dentro da zona urbana, definida por lei ordinária municipal. Para colocar na zona urbana, no mínimo 2 dos requisitos, faz uma lei ordinária, incluiu na zona urbana, não tem mais o que discutir, vai pagar IPTU, querendo ou não.
nas áreas de expansão urbana, também chamadas de áreas urbanizáveis, para decidir se paga IPTU ou ITR, é analisado tão somente a destinação do imóvel. Pouco me interessa se tem água, se tem esgoto, se tem iluminação, não interessa nada. Nas áreas de expansão urbana, também chamadas de áreas urbanizáveis, para decidir se paga ITR ou IPTU, vai levar em consideração tão somente a destinação. Deu destinação para moradia, comércio e indústria, vai pagar IPTU, mesmo que não tenha nenhuma das benfeitorias previstas no parágrafo 1º, súmula 626 do STJ, com absoluta certeza, vai cair na prova. Vou até passar um marca-texto, vai que vocês não levam a sério. Vai cair na prova, súmula 626 do STJ. Tudo bem, pessoal? Certo até aqui? Olha lá. Eu tiro um print, eu vou deixar aqui, ó. Você seja uma pessoa obediente e tire um print desta tela. Esta tela estava caindo em todos os concursos públicos antes da pandemia. Não deu tempo de cair na primeira fase, afinal de contas, ficou suspenso 10 meses após um ano que nós vamos ter a primeira fase. Óbvio que a sua prova no dia 7 de março, o foco será súmula 626 do STJ. Tire um printzinho bem bonitinho para a hora da sua prova. Cola lá em cima da parede, ok? Cola lá na parede e aí você fica lá meditando em cima da súmula 626 do STJ, junto com o quadro de exceções de anterioridade e noventena e o quadro de incompatibilidade e impedimento lá de Estatuto do AB, e vão começar a achar que você tá ficando meio perturbado, meio louco. Dá nada! Os loucos são muito mais felizes porque não se incomodam com essa sociedade insuportável e cheia de padrões. Já dizia, só os loucos sabem. Então você trate de colocar lá no teto do seu quarto. E agora eu vou para a súmula 614. Súmula 614, cadê minha caneta? Súmula 614 do STJ. Fala o seguinte, vai cair. Professora, tudo vai cair? Vai cair. As súmulas, as maiores súmulas, invenções do STJ são em tributário, tá? Súmula 614 do STJ. Vou voltar no raciocínio. Maria Cristina, início da nossa matriz. Maria Cristina é proprietária do imóvel, dona do imóvel, e vai locar o seu imóvel para o João, o locatário. E nós vamos fazer um contrato de locação. E aí Maria Cristina, dona do imóvel, vai falar, ô João, o negócio é o seguinte, você terá responsabilidade pelo contrato em pagar o aluguel de preferência, a água, a luz, o condomínio e o IPTU. Transferir por contrato para João a responsabilidade pelo pagamento do IPTU. Ponto. Se o João pagar, massa. Dose é quando o João não paga. Se o João não pagar o IPTU, o fisco, o município, vai cobrar esse IPTU de João locatário ou de Maria Cristina proprietária. Maria Cristina, proprietária do imóvel. Porque quem tributário, você faz o que você quiser ou só o que está escrito na letra da lei? Só o que está escrito na letra da lei. E o artigo 34 de CTN, ele fala que o proprietário do imóvel, quem tem o titular do domínio útil ou possuidor com expectativa, são eles que são contribuintes do IPTU. O contribuinte é o proprietário do imóvel. E 123 do CTN, os contratos particulares, as convenções particulares, este contrato de locação que eu celebrei aqui com o João, em nada para o fisco é a mesma coisa. Os contratos particulares não podem ser apresentados ao fisco como matéria de defesa, não podem ser opostos ao fisco como forma de mudar a responsabilidade tributária. Ponto. Eu, Maria Cristina, proprietária, pago para o fisco. Morreu o direito tributário, não tem defesa que consiga tirar a Maria Cristina do polo da execução para incluir o locatário. Eu pago para o fisco. Morreu o tributário. Ponto.
Este contrato é válido? É. Este contrato é eficaz? É. Este contrato existe e produz efeitos? Produz, mas entre as partes do processo que são Maria Cristina e João. Então, eu pago para o fisco, morreu o tributário. Isso não me impede de entrar na justiça comum e executar o João na justiça civil. Mas isso não é tributário. De executar o João na justiça civil, cobrando dele regressivamente o valor do IPTU que eu já paguei. Tributário, eu pago para o fisco, morreu o tributário, 123 do CTN, e depois eu entro no civil executando o contrato. O contrato é válido? É. O contrato existe? Existe. Produz efeitos? Produz, mas entre as partes do processo do qual o fisco não faz parte. Ponto. E aí agora acontece o seguinte: o João locatário, que tem a responsabilidade contratual em pagar o IPTU, recebe o carnê do IPTU lá na casa dele, onde ele está alugando, ok? Deixa eu beber água. E aí ele recebeu o carnê, ele sabe que ele tem obrigação contratual em pagar. O João, muito correto, chega lá e paga o carnê do IPTU à vista. Pagou todo o carnê do IPTU. A mulher do João não sabia. Quando chegou do trabalho, pegou o carnê do IPTU e pagou de novo à vista. Eles pagaram certo ou pagaram errado? Pagaram errado. Pagaram 2 vezes, então tem direito de pedir o quê? A restituição do que porventura tenha sido pago de maneira indevida. Pergunta de prova. João, locatário, tem legitimidade para ser autor de uma ação de repetição de indébito, para pedir a restituição do IPTU pago indevidamente? Sim ou não? Não. Não por quê? Porque João locatário não é contribuinte de IPTU súmula 614 do STJ. O locatário não tem legitimidade para ser autor de uma ação de repetição de indébito, de IPTU pago indevidamente e nem de solicitar compensação. Por quê? Porque ele não é contribuinte de IPTU. Vou desenhar. Olha lá. Súmula 614 do STJ fala o seguinte, que o locatário, no nosso caso, João, o locatário, não tem legitimidade para ajuizar uma ação de repetição de indébito, visando os valores de IPTU pago indevidamente e nem de solicitar compensação. Se o João locatário entrar com uma ação de repetição de indébito, requerendo o valor, cara, de segunda fase, isso aqui de fato vai cair na primeira, mas dá uma linda peça, olha lá. Se o João locatário ingressar como autor de uma ação de repetição de indébito, visando a restituição do IPTU pago indevidamente, o juiz vai extinguir o processo de João sem resolução do mérito, por entender que ele não é parte legítima para figurar no polo da ação. E o juiz está correto? Claro que está. A legitimidade não é do João locatário. A legitimidade é de quem? Do contribuinte. O João locatário vai ter que ir lá na casa do proprietário, do titular do domínio útil, do possuidor com expectativa em virar proprietário, e ele, o proprietário, que tem que ser autor dessa repetição de indébito. Então, é o contribuinte, leia-se, o proprietário do imóvel, que é 90% dos casos, o titular do domínio útil, por exemplo, do enfiteusa, o titular do domínio útil, e o possuidor com expectativa em virar proprietário são os contribuintes de IPTU, lá no artigo 34 do CTN, e eles que terão legitimidade para ajuizar essa ação de repetição de indébito, visando a restituição do IPTU pago indevidamente ou solicitar a compensação do que porventura tenha sido pago indevidamente. A legitimidade não é do locatário, a legitimidade é do contribuinte, leia-se, proprietário do imóvel. Tudo bem, pessoal? Certo até aqui? Súmula nova, ainda não caiu na primeira fase do exame de ordem. Cuidado, tenha muito carinho com a súmula 626 do STJ e muito carinho com a súmula 614 do
STJ, vamos continuar o nosso evento de súmulas e jurisprudências em direito tributário, que não cai em prova, despenca na prova. Vou colocar agora súmula 560 do STJ, súmula 560 do STJ, que vai falar da decretação de indisponibilidade de bens. Vou desenhar de um lado fraude à execução fiscal e do outro lado, que também tem súmula, a decretação de indisponibilidade de bens. Vou jogar a súmula 560 do STJ para lá, porque fica uma coisa mais didática. Então aqui eu vou colocar a presunção de fraude à execução fiscal e na outra tela eu vou colocar a decretação de indisponibilidade de bens, ok? Presunção de fraude, nós vamos ter presunção de fraude à execução, civil, direito civil, com a nossa querida professora Roberta, Raquel e Patrícia, vá para lá, e nós temos presunção de fraude à execução fiscal, que é outra coisa muito mais brutal do que você possa imaginar na sua vida. Presunção de fraude à execução civil acontece da seguinte forma. Quando eu estou falando de direito civil, eu estou falando de direito público ou de direito privado? Direito privado é o direito da Maria Cristina, do João. Então, na fraude à execução civil, para ela restar configurada, é necessário o registro de penhora do bem. Só vai haver fraude à execução civil se houver o registro de penhora do bem. Se não houver registro de penhora, não configurou o concilius fraude, o intuito em fraudar. Então, se vier assim, ó, executou, até aqui vendeu, não deu nada. Executou, penhorou, fez o registro de penhora, vendeu, você é uma pessoa sem vergonha. Oxe, você já sabia que o bem estava penhorado. Se você já sabia que o bem estava penhorado, tu tá vendendo por quê? Porque você é uma pessoa desobediente. Em civil, só tem fraude à execução civil, vou escrever, com registro de penhora, do bem, ok? Que é inclusive a súmula 375 do STJ. Só para tirar uma dúvida, segura aqui um minutinho que eu vi uma dúvida no chat e é uma dúvida relevante. Professora, eu tô cega, mas eu não tô tão cega assim não. Mas o locatário, ele não tem uma posse, mas eu estava falando que tem que ser uma posse com expectativa em virar proprietário. O contribuinte do IPTU é o proprietário do imóvel, o titular do domínio útil e o possuidor lá na nossa matriz com expectativa em virar proprietário. O locatário, ele está até na posse? Está, mas é uma posse sem expectativa de virar proprietário. Afastada a expectativa exatamente pelo contrato de locação, que é diferente do promitente comprador. O promitente comprador que celebra contrato de promessa de compra e venda lá no cartório, que está morando, mas eu só vou transferir o imóvel quando terminar de pagar, ele está na posse, mas como ele é promitente comprador, ele tem expectativa em virar proprietário, e aí ele já é legítimo contribuinte de IPTU. Pergunta muito boa. Então, o locatário, ele tem até a posse, mas é uma posse sem expectativa de virar proprietário, portanto, ele não é contribuinte de IPTU. Certo até aqui, pessoal? Ok? Pergunta muito boa. E aí fala, cadê eu? Aqui. Presunção de fraude à execução civil, ela resta configurada exatamente com o registro de penhora, que é a súmula 375 do STJ. Então, só com o registro de penhora configura a presunção de fraude à execução civil. Mas em tributário, você está ferrado, meu filho. Você está lascado, meu filho. Não brinque de Pix. Mas eu acho que eu vou fazer um Pix instantâneo. Se quiser falar comigo, me manda um Pix. Eu tenho uma raiva desses memes. Agora se falar comigo, só fala com Pix. Vai levar uma dívida ativa e uma execução fiscal. Que conversa é essa de Pix? A cada Pix que você receber, você vai ter que declarar, senão a Receita vai comer todo o seu Pix. 27,5% de imposto de renda, somado a juros e multa.
pare de brincar de Pix. E aí, quando você chega em direito tributário, nós não estamos falando de direito privado, nós não estamos falando de direito individual, nós estamos falando de direito público, dinheiro que não é meu, dinheiro que é de todo mundo. E aí o negócio começa a ficar tenso. E o artigo, eu falo tanto que até eu engasgo comigo mesmo. E o artigo 185 do CTN, ele fala que a presunção de fraude à execução fiscal, direito tributário, ela resta configurada com a mera inscrição endividativa. Com a mera inscrição endividativa, resta configurada a fraude à execução fiscal. Isso é muito importante na hora da prova, ok? Olha só. Fraude à execução fiscal, ela resta configurada com a mera inscrição em dívida ativa. Escreveu em dívida ativa, meu filho, você está ferrado, ok? Artigo 185 do CTN, vou repetir. Em direito tributário, não precisa do registro de penhora do bem. Em direito tributário, que conversa de penhora de bem? Basta a mera inscrição em dívida ativa para configurar fraude à execução fiscal. Olha como tributária é brutal. Vou desenhar. Lá vem ela com aquela relação jurídica. De novo, hipótese de incidência. O dia que alguém ganhar dinheiro, fato gerador, João ganhou dinheiro mediante uma transferência bancária, mediante um DOC, mediante Pix instantâneo na sua conta corrente. Ó céus! Então, o dia que alguém ganhar dinheiro, João ganhou dinheiro de Pix instantâneo, surgiu uma obrigação tributária, o fisco efetuou o lançamento, constituiu o crédito, devo, não nego, pago quando puder, não pagou, se lascou, vai ser inscrito em dívida ativa, futura ação de execução fiscal. Ponto. Cite-se para pagar a dívida em 5 dias ou nomear bens à penhora. Parabéns. Olha aqui a situação. Quando inscreve você em dívida ativa, meu bem, você não tem nem processo no judiciário ainda, não tem nem execução fiscal ainda, o judiciário nem está na história ainda. Pelo simples fato do fisco, sem necessidade de autorização judicial nenhuma, que é um ato presumidamente legítimo, você que prove que o fisco errou, imperativo, eu não estou te pedindo, eu estou dando uma ordem para inscrever você em dívida ativa e auto-executável, eu nem preciso do judiciário para isso. Inscreveu você em R$500 mil na dívida ativa, presume-se que o crédito é válido, gera a presunção de liquidez e certeza do crédito, 204 do CTN, e se a partir desse momento, com a sua inscrição em dívida ativa, você resolver alienar, onerar, se desfazer dos bens, você está ferrado triplamente, porque neste momento, em tributário, se você está inscrito em dívida ativa e começar a se desfazer dos bens, se lascou. Presunção de fraude à execução fiscal, salvo se você comprovar que mesmo vendendo, ainda possui patrimônio suficiente ao total pagamento da dívida. Mas escreveu em dívida ativa, vendeu, presume-se que você fraudou. Essa presunção de fraude, ela é uma presunção absoluta ou relativa? Nem minha vida é absoluta, quanto mais uma presunção de fraude. Ela pode ser afastada? Pode, se você, contribuinte, comprovar que mesmo vendendo parte do seu patrimônio, ainda resta patrimônio suficiente para o total pagamento da dívida. Então vamos brincar, vamos supor, você tem um patrimônio de 5 milhões de reais e tem uma dívida de 500 mil. Você vendeu uma casa de 1 milhão. Vai presumir que você fraudou. Só que depois você ainda consegue comprovar que mesmo vendendo um bem de 1 milhão, você ainda tem um patrimônio de 4, que é suficiente para quitar a dívida, e aí a presunção é afastada. Mas, meu amigo, você tem uma dívida de 5 milhões e você tem um patrimônio de 1 milhão. Tu bebeu, ficou maluco. Se você tem uma dívida de 5 milhões e tem um patrimônio de 1 milhão, tu tá querendo vender o quê? Pra quem, pelo amor de Deus? É óbvio que o fisco vai te achar. Se você tem uma
dívida de 5 milhões e um patrimônio de 1 milhão, se você vender R$ 1 inscrito em dívida ativa, presume-se que você fraudou, você está ferrado. Olha que situação tensa, casos reais da vida prática, sem citar nomes. Você está todo feliz e contente e vai comprar um carro seminovo numa concessionária. E quando você compra o carro seminovo, todo feliz e contente, comprou o carro, passou para o seu nome, botou lá, parcelou o carro, financiou no banco, tá todo feliz com o seu carro. Um belo dia, chega um oficial de justiça lá na sua casa, com um carro que tá com as parcelas todas em dia, você tá pagando bem bonitinho, e o oficial de justiça vira para você e fala, vim buscar o carro. Aí você começa a chorar, por quê? Por quê? O que foi que eu fiz? Eu vim buscar o carro e pego o carro e levo embora. Quando você vai atrás para descobrir, contrata um advogado, você percebe que o antigo proprietário era uma pessoa que tinha algumas inscrições, milhões de inscrições em dívida ativa e várias execuções fiscais. Ponto. Se esse antigo proprietário tinha milhões de inscrições em dívida ativa e milhões de execuções fiscais, ele podia ter vendido bem? Não. Ainda mais se ele não tem patrimônio suficiente para quitar a dívida, ok? Não podia ter vendido o carro. Mas, professora, eu comprei o carro na concessionária tão feliz, professora. Eu sou um terceiro de boa fé. Ah, que bonitinho, você é mesmo um terceiro de boa fé. Mas o carro vai voltar porque o crédito tributário neste momento tem preferência na ordem de pagamento. Os créditos trabalhistas até 150 salários mínimos, créditos garantias reais e os créditos tributários excetuados a multa. Não cabe nem embargos de terceiro de mim, coitado, que parcelei o carro, financiei. Isso já caiu, inclusive, em prova e acontece na prática. Não cabe nem embargo de terceiro. Para você falar que você é um terceiro de boa-fé, você vai ter que entrar no cível contra o antigo proprietário, contra a concessionária, mas o bem vai voltar para o fisco, que é presunção de fraude e execução fiscal, com a mera inscrição em dívida ativa. Ponto. Professores estão ficando angustiados. Fique calmo, meu filho. Tenha fé. Fique calmo, ok? Então você pega a sua súmula 375 do STJ, pegue a sua súmula 375 do STJ, se você estiver estudando tributário, se você estiver estudando tributário, e risca. A súmula 375 do STJ não vale para direito tributário. Ela é uma súmula que está em aplicabilidade, mas ela vale para civil. Ela não vale em direito tributário. Súmula 375, zero tributário. A mera inscrição em dívida ativa configura fraude à execução fiscal e não preciso do registro de penhora em direito tributário. Risque sua súmula 375 do STJ. Tudo bem, pessoal? Certo até aqui? Pois bem. E a outra é a decretação de indisponibilidade de bens. A decretação de indisponibilidade de bens está no artigo 185-A do CTN, somado com a súmula 560 do STJ. É o somatório do artigo 185-A e da súmula 560 do STJ, ok? Pessoal, lembrando que o prazo prescricional é para executar. Da data em que se constitui definitivamente o crédito, o fisco tem o prazo de 5 anos para executar. E aí, obviamente, está o prazo ali incutido ali dentro para inscrever em dívida ativa. Decadência e prescrição são prazos quinquenais. 5 anos de decadência para lançar, constituir o crédito, 5 anos de prescrição para executar, cobrar um crédito que já está devidamente lançado e devidamente constituído. Na decretação de indisponibilidade de bens, é um artigo dado ao magistrado. O magistrado, juiz, desembargador, ministro, pode decretar a indisponibilidade de bens. O que seria a indisponibilidade de bens? O bloqueio do patrimônio. Nós vamos determinar o bloqueio do patrimônio do coitado, do contribuinte devedor, ok? E aí o artigo 185 do CTN, ele fala claramente que... Só pode ser decretada a indisponibilidade de bens após se esgotar todas as tentativas na busca por bens penhoráveis. Só pode decretar a indisponibilidade de bens após se esgotar todas as tentativas na busca por bens penhoráveis. Tudo bem até aqui, pessoal? Então é assim, ó. Você foi inscrito em dívida ativa.
lhe executaram, a União, o Estado, DF, município, ajuizou uma execução fiscal contra a sua pessoa. Quando lhe executa, nós vamos cair na lei de execução fiscal, que é a lei 6.830 de 80, que ela é lindinha, só tem 40 artigos. Para, tá? Entre ler os 1000 do CPC, leia os 40 da lei de execução fiscal. Entre ler os 200 e cacetada, entre ler os 1000 do CPC e 2000 do Código Civil, leia os 200 do CTN, porque nome específico prevalece sobre norma geral, pare de inventar. Olha só. Executor. Artigo 8º da Lei de Execução. Cite-se para pagar a dívida em 5 dias ou nomear bens à penhora. Só que você é uma pessoa que nem pagou e nem nomeou bens à penhora. Massa! Quando te cita para pagar em 5 dias, você não paga, ou nomear bens à penhora, você não nomeia, o fisco e o magistrado tem que fazer alguma coisa. E aí eles vão se utilizar do artigo 11 da Lei de Execução Fiscal, que é a Lei 6.830 de 80, que te dá um rol de bens que poderão ser penhorados ou arrestados. E lá fala o seguinte, que haverá penhora ou arresto de bens obedecida à seguinte ordem. Primeira coisa que tentam achar no seu nome, dinheiro na sua conta corrente, para fazer um cisbajude, que é o nome correto agora. Tenta achar dinheiro na conta corrente, sai mandando, bloqueando tudo, bloqueando contas, bloqueando na prática até conta salário, você tem que entrar com uma petição, é um inferno. Bloqueia todas as contas, porque o artigo 11 que manda. A primeira coisa que você tem que tentar achar é dinheiro no nome do camarada. Bloqueou todas as contas, não achou nada. Uai, meu filho, sai descendo no rol, desce no rol, tenta achar dinheiro, metais e pedras preciosas, como se todo mundo tivesse metais e pedras preciosas, imóveis, móveis, aeronaves, navios, semoventes, mas a Meg e a Bulldog não vai pegar nem amarrada. Vai sim, não vai. Eu saio fugida, mas a Meg não pega. O Jeg vai pegar o Jeg, semovente, vai pegar o seu gadinho, semovente, mas a Meg não vai. Vai descer dinheiro, pedras e metais preciosos, imóveis, móveis, navios, aeronaves, semoventes. Se o magistrado descer nesse rol inteiro do artigo 11 da Lei 6.830, após ele esgotar todas as tentativas na busca por bens penhoráveis e não achar nada no seu nome, aí que se decreta a indisponibilidade de bens. A decretação de indisponibilidade de bens, ou seja, bloquear o patrimônio do executado, só pode acontecer quando foi esgotado o que é tudo? Tudo, ora bolas, todas as tentativas na busca por bens penhoráveis, e aí, obviamente, decreta o bloqueio do patrimônio no limite da dívida. Vai decretar o bloqueio do patrimônio, decretar a indisponibilidade no limite da sua dívida. Então, se você tem uma dívida de 1 milhão, vamos bloquear o seu patrimônio no montante de R$1 milhão. Então, artigo 185A do CTN, só pode decretar, vai na poupança, vai na sua conta corrente, vai nas suas aplicações financeiras, no dinheiro investido na bolsa de valores. A única coisa que a gente consegue tirar é a conta salário, porque só pode penhorar pela jurisprudência até 30%, isso na prática não funciona, eles bloqueiam tudo, aí tem que contratar um advogado para entrar com uma petição, ok? O resto, meu filho, vai tudo pro pau, ok? Não brinque com o fisco. Você come primeiro ou você paga o seu IPTU primeiro? Ai, professora, primeiro eu vou comer. Vai, coisa nenhuma. Primeiro você paga o seu IPTU. E se sobrar dinheiro, você come. Senão vai morar junto com Bob Esponja debaixo da ponte. Você vai perder o seu bem de família? Você vai perder o seu bem de família por dívidas tributárias próprio terreno, incidente sobre o próprio bem. Pá! A Lei 8.009 de 90, ela fala que o bem de família ele é impenhorável. A impenhorabilidade do bem de família é absoluta? Claro que não, já falei que nem minha vida é absoluta, quanto mais a impenhorabilidade do bem de família, meu bem. Você, artigo 3º da Lei 8.009 de 90, traz as exceções, as possibilidades em que o bem de família ele pode ser penhorado por dívida decorrente do imóvel, não pagou o financiamento lá com a Caixa Econômica, pensão alimentícia, não pagou a pensão do filho, produto de crime, o fiador, que eu acho muito tenso, mas pode, e por dívidas próprio terreno. Artigo 3º, inciso 4º, da Lei 8.009 de 90. Se comer primeiro e não pagar o IPTU, vai comer debaixo da
ponte. Vai perder o seu bem de família por dívidas próprio terreno, incidente sobre o bem. Tá devendo IPTU, vai pro pau, asta pública. Tá devendo ITR da Fazendinha Bem de Família, vai pro pau, asta pública. Tá devendo contribuição de melhoria, obra pública que valoriza o seu bem, vai pro pau, porque é dívida próprio terreno. Tá devendo taxa de serviço sobre o bem, não pagou a taxa de coleta de lixo, um bem, vai pro pau. Vai perder o bem de família por dívidas próprio terreno, incidentes sobre o próprio bem. Então, todas as vezes que o IPTU chega aqui na minha casa, eu já fico meio assustada. Eu já pego o boleto pago, né? Porque vai que eu vou morar com os meus filhos e comer debaixo da ponte. Não dá. Primeiro você paga o IPTU, depois você pensa no resto, ok? Então, executor, sim, para pagar a dívida em 5 dias ou nomear bens à penhora. Não pagou, não nomeou bens à penhora, fique tranquilo. O juiz, o magistrado, vai se utilizar do artigo 11 da Lei de Execuções Fiscais, ok? Pessoal, lembrando que nós estamos em tributário. Norma específica prevalece sobre norma geral. Nós não estamos em civil, olha lá. Artigo 11 da Lei 6.830 de 80 vai descer no rol, vai esgotar todas as tentativas, todas as tentativas na busca por bens penhoráveis e aí vai decretar indisponibilidade no limite da dívida. No limite da dívida, porque se fosse além da dívida, seria demais. Tudo bem, pessoal? Certo? E é melhor, primeiro, ó, a ordem é essa. Primeiro você paga aí, senhor. Primeiro você paga o IPTU para não morar debaixo da ponte. Aí depois, obviamente, você come, senão você vai morrer de fome. Aí depois você paga a anuidade do OAB. Lembrando que se você estiver em dívida com o OAB, se você estiver inadimplente com o OAB, não pode mais te suspender do exercício da profissão, que isso foi julgado inconstitucional pelo STF. Mas, apesar de você não poder ser suspenso do exercício da profissão, que viola o livre exercício da profissão, que você não pagou a OAB com a anuidade, tá tudo bem, não pode mais te suspender, mas você vai de novo. Dívida ativa, execução fiscal, CITSE, para pagar a dívida em 5 dias ou nomear bens à penhora, você vai ser executado da mesma forma, mas não pode mais suspender por estar inadimplente com a OAB. Isso foi julgado inconstitucional, Estatuto da OAB, já que a professora é a mesma. Tudo bem, pessoal? Certo até aqui? Pois bem. E aí, nosso tempo está esgotando. Vou deixar aqui o meu Instagram. Meu Instagram é Maria Cristina com H, só para dar uma dificultada. Maria Cristina Barreiros. Podem mandar as dúvidas lá no fórum de alunos. Caso você ainda não seja nosso aluno, pode mandar no direct. Esse final de semana eu tirei para descansar, mas eu vou responder todas as dúvidas que estão lá no direct. Fique tranquilo, de hoje para amanhã eu zero o direct. Nós estamos de mão dada. E não esqueça, hoje, às 20 horas, nós temos o nosso evento de carnaval no canal do Grão AB, às 20 horas, com todos os nossos professores. Nós vamos fazer uma aula interdisciplinar para falar de todos os pontos de direito tributário, direito empresarial, civil, processo civil, penal, processo penal, trabalho, processo do trabalho. Vamos fazer uma aula interdisciplinar, porque a FGV faz isso na prova. A advocacia faz isso na vida prática. E hoje, às 20 horas, nós temos um encontro marcado aqui no canal do Grão AB. Hoje é terça-feira de carnaval, já que não pode ter aglomeração e nem bloquinho, nós vamos aglomerar no bloquinho Unidos Aprovados da OAB. Espero vocês às 20 horas aqui neste mesmo canal do Grão AB. Um beijo, pessoal. Tô indo lá para a sede para fazer o evento com vocês. Beijos!